Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula sobre avaliação biopsicossocial para o cumprimento da cota de PCD e reabilitados. Eu vou fazer alguns comentários referentes a programas disso e legislação, e também vou mostrar modelo de laudo usando a CIF. Primeira coisa importante é que eu quero deixar bem claro que esses objetivos aqui são objetivos, são recomendações, né? E é claro que algumas pessoas pensam diferente, fazem diferente. Antes de mais nada, eu preciso ter claro, junto com vocês, de que não existe uma lei de cotas. O que existe é um artigo dentro da Lei 8.213 de 91, que é uma lei que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e que cita no seu artigo 93 as reservas legais para pessoas com deficiência e reabilitados. Então, quando as pessoas falam lei de cotas, na verdade, elas não estão se referindo a uma lei propriamente dita, elas estão se referindo ao artigo 93 da Lei 8.213, que é uma lei enorme que trata de muitos assuntos. Esse aí é mais um deles, né? É um dos benefícios para as pessoas, também para as empresas e também para os funcionários, né? E também para a própria Previdência, desculpa. Eu vou explicar isso ao final, por que todos são beneficiados. A primeira recomendação é que nos programas para cumprimento de cota se tenha em mente que essa é uma necessidade pragmática, simples e direta. Muitas empresas têm a tendência de vincular o programa de reserva legal ou de cota PCD e reabilitados com outras pautas, como, por exemplo, feminismo, racismo, preconceito, e as cotas para pessoas com deficiência e para reabilitados não têm uma relação direta com isso. Portanto, eu recomendo que esses programas sejam pragmáticos. E essas outras questões, obviamente que devem ser respeitadas, até porque a própria Constituição diz isso no seu artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí você pode ler na íntegra. Essas são coisas que os pais ensinam para os filhos e que as escolas podem colaborar com isso. E as empresas já contratam adultos, né? Que, enfim, não precisariam, em tese, desse auxílio. Mas nada, não existe assim, não é contrário, né? à, à, à legislação. Mas isso não tem uma relação direta com a cota de pessoa com deficiência e reabilitados. Vamos encontrar quem são as pessoas com deficiência e reabilitadas. Eu estou colocando aí, entre aspas, como vocês veem, pessoas portadoras de deficiência e reabilitados, porque esses são termos da época da lei, né, 1991. Tá? Então, vocês entendam que é pessoas com deficiência, pessoas que recuperaram a funcionalidade, se você não quiser usar esses termos da lei. Então, o primeiro ponto que é necessário é encontrar os profissionais que passaram pelo processo de reabilitação profissional do INSS e que têm o certificado. Esses aí figuram já na reserva legal ou nas cotas. Muitas vezes as pessoas têm esse certificado, porque inclusive obtiveram quando num trabalho anterior, e aí a empresa atual desconhece essa situação e aquela pessoa não é incluída. Pode acontecer também da pessoa sair, ficar afastada, passar por esse processo, voltar com o certificado e esse certificado não ser solicitado. É a empresa quem tem que encaminhar, né, para o processo de reabilitação, mas mesmo assim, por algum tipo de esquecimento ou falta de atenção, muitas empresas têm profissionais com certificado de reabilitação do INSS que não estão incluídos na reserva legal. Então, esse daí é o primeiro passo.
Eu sei, por outro lado, que a reabilitação profissional do INSS, atualmente, já não é mais como já foi um dia. Então, é algo um tanto quanto desestruturado, tem um acompanhamento lá por um assistente social e a pessoa faz o seu tratamento no SUS ou faz particular e aí ela é acompanhada, mas o fato é, precisa ter o certificado e com o certificado essa pessoa pode figurar na reserva legal. E o outro contexto é o contexto da legislação. O decreto 3298 ele é muito conhecido. Então, se a situação da pessoa se enquadra no decreto 3298, considerando as suas atualizações, né, ele recebeu atualizações e alterações por outros decretos, essa pessoa está na cota, ok? Mas o decreto 3298 não é o único dispositivo legal que precisa ser observado para isso. Nós também temos a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, já considerada pelo Brasil, e temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, no seu artigo 2º. Esse estudo que vocês veem aí à esquerda, Critérios para Enquadramento na Cota PCD, é uma publicação de 5 profissionais. Eliana e Liliane são assistentes sociais, Fernanda é fonoaudióloga, Juliana é fisioterapeuta e Eliane é médica do trabalho. Deixa eu achar minha imagem aqui, eu acho que eu estou atrapalhando, certo? Então, a gente tem orientações acadêmicas para os critérios de enquadramento, considerando esses 3 dispositivos legais. Esse artigo na íntegra vai ser disponibilizado para vocês, mas eu já vou colocar aqui a conclusão. Ó. Os critérios estão aí. Tenho primeiro uma observação a respeito dos dispositivos legais em si, né? Então, o parágrafo primeiro da conclusão diz assim: a CIF contempla totalmente o decreto 3298 de 99. Significa que tudo que está no decreto entra na CIF com facilidade. Portanto, a determinação dos novos critérios pode se embasar com maior ênfase na Convenção da OIT e na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, tá? 13.146. A partir dessa análise conceitual, e aqui o artigo está no final, tá? Isso aqui é só o finalzinho do artigo, eu vou deixar na íntegra para vocês. A partir dessa análise conceitual, ficam então propostos os seguintes critérios para enquadramento. São 3 critérios, ó. Primeiro, a situação da pessoa, e aí se refere à situação de saúde, né? A situação de saúde da pessoa, a coloca em condições de desigualdade em relação às demais, naquilo que se refere a conseguir manter ou progredir no emprego. Isso vem da convenção. Por que isso? Porque o estado de saúde da pessoa não pode impedi-la de conseguir, de manter ou de crescer no emprego. A reserva legal é justamente para garantir a essas pessoas que elas possam concorrer para a vaga pública em separado ou para a vaga privada em separado. Ou seja, ela tem uma reserva justo porque o estado de saúde dela pode atrapalhar, tem chances de atrapalhar, de impedir que ela consiga, se ela conseguir, que ela mantenha, se ela mantiver, que ela progrida no trabalho. Então, o estado de saúde não pode atrapalhar isso. Tá? Então, para enquadrar, não é só, tem esses códigos da CID. Tudo bem, esses códigos da CID entram, mas tem condições que não estão no decreto, mas que também causam isso que vocês acabaram de ler comigo. Tá? Então, você precisa estar atento. Segundo critério, são necessárias adaptações ambientais para remoção de barreiras e inclusão de facilitadores, ou ainda mudanças nas próprias atividades. Então, uma pessoa tem uma comunicação interatrial e ela tem hipertensão pulmonar, e ela tem aumento do ventrículo direito. E aí, isso não foi diagnosticado na infância, no nascimento, é um problema congênito, mas que piorou na idade adulta. E agora ela precisa de uma série de adaptações no trabalho. Ela precisa andar longas distâncias, mas ela precisa de um carrinho elétrico.
que ela trabalha numa emissora de TV e as distâncias são longas, ela precisa usar o carrinho elétrico para ir até lá. Ela treina pessoas, né? Então, ela não pode fazer esforços físicos adicionais, subir e descer escadas, andar longas distâncias, levantar e carregar objetos. Então, algumas necessidades ambientais, ou seja, tecnologias, coisas são necessárias, relacionadas a aumentar a acessibilidade dessa pessoa no ambiente de trabalho. E eu também precisei imprimir algumas restrições, alterar algumas atividades, incluir auxílio para algumas tarefas, tá? Então, também esse é o segundo critério. Às vezes a pessoa tem uma condição, eu acabei de falar uma que não consta no 3298, mas que gera o critério um e o critério 2. E ao terceiro critério, que é um pouco mais simples, né, apresenta uma ou mais alterações crônicas ou permanentes de ordem fisiológica ou anatômica. Isso aí já cobre também o próprio decreto. Então, se a pessoa tem esses três critérios, ela pode ser enquadrada. E veja, por que que o enquadramento é importante? Às vezes a pessoa tem uma condição crônica que não está no decreto 3298, mas que cumpre esses três critérios aí e ela não é enquadrada na sua empresa. Isso gera um problema. Gera um problema porque essa pessoa fica afastada, precisa receber um benefício, então ela acaba sendo uma carga para a própria previdência, tá certo? A empresa não enquadrou essa pessoa, e se ela não está cumprindo a cota, ela está correndo o risco de ter que pagar uma multa. E essa pessoa que fica muitas vezes afastada, logo em alguma oportunidade a empresa pode demiti-la. Então, ela tem dificuldade de conseguir e de manter o emprego por causa da sua condição de saúde. A previdência tem custo com ela, e a empresa não cumpre a cota e tem receio de pagar multa, está arriscada a pagar multa, de ser multada. Então, gente, a Lei 13.146, ela é uma bênção. E a Convenção da OIT também, porque ela ajuda a resolver esses problemas. De repente, essa pessoa que tem uma condição crônica precisa de redução da carga horária, ou de trabalho remoto, ou de algumas outras alterações nas tarefas, nas atividades ou no ambiente. E ela vai poder ser enquadrada. Se isso acontecer, a empresa vai evitar pagar a multa. A previdência vai deixar de ter um custo adicional com essa pessoa, porque ela não vai mais pagar o benefício, e a pessoa vai conseguir um emprego, manter o emprego. Os três são beneficiados. Hoje, essas pessoas ficam sem emprego, muitas vezes, porque não conseguem manter o emprego, não consegue ser enquadrada, perde o benefício, que é um benefício temporário, não consegue trabalhar, não tem renda e precisa da ajuda dos outros. E ela tem uma condição crônica, que às vezes gera incapacidade intermitente, mas aquela condição não está dentro do decreto 3298. Não é uma deficiência visível, não é uma cegueira, não é uma surdez, não é uma amputação de um membro. É uma outra condição invisível, é uma doença crônica invisível, que de repente gera crises, né, de dor, por exemplo, e ela não consegue ter funcionalidade para o trabalho se não houver adaptações. E aí, com o enquadramento, ela pode conseguir esses benefícios, ela pode conseguir a redução da carga horária, o trabalho remoto, as adaptações necessárias para que ela exerça suas atividades profissionais com saúde e com segurança. Os três são beneficiados, a própria pessoa, a empresa e a previdência. O modelo que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado em duas orientações do governo, uma de 2021, que é essa que vocês veem à direita, e uma de 2024, que é a que vocês veem à esquerda. São muito parecidas, tá? Mas nós fizemos um modelo com base nessas orientações, no modelo que tem aí mesmo. Eu vou mostrar para vocês esse modelo em branco e depois esse modelo preenchido, tá? Então vamos primeiro para o modelo em branco. Só um minuto, deixa eu sair dessa tela. Aí, ó. Esse aqui é o modelo em branco, tá?
que vai ser compartilhado com vocês. Vamos deixar bem grande. Aí. Então, se começa com os fatores pessoais, né? Nome, data de nascimento, CPF. Uma coisa importante que tem aqui embaixo, ó, é CBO, Classificação de Brasileiros de Ocupações, onde você vai colocar o cargo da pessoa e o que ela faz, quais são as atividades, quais são as tarefas. São informações importantes. Depois, CID e a origem, né? Então, aqui, uma análise documental vai poder, responder essas perguntas, ou se é uma pessoa que está em acompanhamento também. E aí vem a parte principal, que é a descrição das limitações de atividade, restrição de participação e dos fatores ambientais no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, as alterações nas funções e nas estruturas do corpo. Tá? Muitas vezes você não vai conseguir fazer essa separação, porque você vai ter que falar de uma coisa relacionada à outra. Então, são dois parágrafos aqui, porque o modelo original mas você pode transformar isso num parágrafo único. Esse é o conteúdo da Classificação Internacional de Funcionalidade. Ou seja, quais são as restrições de participação, quais são as atividades limitadas, quais são as alterações ambientais necessárias e no de baixo, quais são as alterações fisiológicas e anatômicas? É aí nessa de baixo que você vai colocar resultados de exame, exames de imagem para ver estrutura, exames funcionais como eletroneuromiografia, ecocardiograma para ver funções do corpo, tá? Acuidade visual, audiometria, é aí que você vai colocar os resultados, tá? Em alterações de funções e estruturas do corpo e, enfim, exame clínico, né? Tudo aí. Você vai anexar esses exames complementares no seu laudo. Aí vem ainda tem assim, vamos dizer, um resquício, né? Falam muito em modelo biopsicossocial, mas eles mantêm isso, então nós mantivemos, embora eu não concorde, o tal do tipo de deficiência, né? Aí você volta para o corpo novamente, mas ok, aí você vai ter que fazer um xizinho naquele que melhor descreve a situação do seu trabalhador. E por último, mais importante, a codificação propriamente dita com a CIF e a conclusão. Sempre dois profissionais, pelo menos. Não são dois especialistas da mesma profissão, tá? São dois profissionais de áreas distintas. Até mesmo as orientações do governo, elas falam, pode ser o profissional tal para tal caso, pode ser o profissional tal para tal caso. Parece que eles ignoram que a lei diz que essa avaliação precisa ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, tá? Então, sempre recomendo duas, assinaturas. O trabalhador precisa assinar isso aqui. E às vezes as pessoas se confundem e acham que ele tem que assinar para ele concordar que ele está na cota. E não é isso, tá? O que ele tem que concordar é que esses dados que estão aqui e dos exames que estão citados no laudo, eles vão poder ser vistos por um profissional externo. Então, não é aquele profissional que tem o acesso, como o médico do trabalho da empresa, a enfermeira do trabalho da empresa. É um auditor, alguém de fora, né? Porque o auditor pode pedir isso. Então, ele está pré-autorizando que o auditor, que é uma pessoa de fora, vai poder ter acesso às informações sensíveis dele. Olha como está escrito, ó. Estou ciente de que minha situação está enquadrada na cota de pessoas com deficiência reabilitados da empresa. Autorizo a apresentação deste laudo e exames à auditoria fiscal do trabalho. Vamos ver um laudo desse aí, pronto? Aí, ó, na tela. Aí a gente tem o laudo pronto, vou deixar um pouquinho maior. Isso. Claro, eu tirei os nomes, né? O nome, desculpa, o nome, a data de nascimento, o CPF. E veja que é uma pessoa que tem uma comunicação interatrial. E o problema não foi diagnosticado no tempo correto. Não foi diagnosticado quando essa profissional agora era uma bebezinha, né? Ela nasceu em 1995. Então, é claro, depois na idade adulta, ela começou a ter piora dos sintomas, não sei se talvez teve alguma piora da comunicação interatrial em si, mas então ela foi diagnosticada já na fase adulta. E agora, como ela tem hipertensão pulmonar, existem muitos riscos para a cirurgia, e embora se toque nesse assunto, né, de uma possibilidade dela fazer cirurgia, é uma possibilidade remota, já que ela está com controle por medicamentos e por enquanto está dando tudo certo.
Então, olha como eu escrevi aqui o primeiro parágrafo, que fala sobre atividade, participação e fatores ambientais. A trabalhadora é dependente de uso contínuo, aí eu citei os dois medicamentos que ela usa, ambricentina e sildenafila, para controle da função cardíaca e da pressão pulmonar. E coloquei uma categoria da CIF, isso aqui não é código, tá? Só uma categoria para indicar. Então aí é uma tecnologia, medicamento é tecnologia, quer dizer, já estou falando da necessidade da intervenção de um facilitador ambiental. Tem limitação para andar longas distâncias, subir e descer escadas, bem como para levantar e carregar objetos e outras atividades que exijam esforços físicos adicionais. São coisas que ela precisa de adaptação, porque ela é, olha aqui embaixo, analista de RH. E ela administra pessoal, planos e cargos, promove ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal, faz parte do processo de recrutamento e seleção, administra relações de trabalho e sistemas de avaliação de desempenho, e no desenvolvimento das atividades promove treinamentos e precisa fazer visitas às áreas de atuação, certo? Então, ela tem aí é, essas atividades precisam, ela tem algumas restrições e algumas necessidades que a empresa precisa dar o suporte para que ela trabalhe com saúde e segurança. E olha como eu descrevi aqui o parágrafo das alterações nas funções e estruturas do corpo. Tem os exames, tá? Em separado, anexados a ele. Então, eu coloquei aqui, ó, os exames funcionais e de imagem constatam alterações fisiológicas e estruturais importantes, como o aumento do ventrículo direito, e aí eu coloquei uma categoria da CIF, por hipertensão pulmonar importante, além da comunicação interatrial do tipo seio venoso superior, gerando intolerância a exercícios físicos. Colocamos como deficiência física e outros, né? Tá bom? Cardiopatia congênita com hipertensão pulmonar sintomática. E eu vou ler para vocês como ficou a conclusão. A trabalhadora tem condição crônica de longo prazo, sendo dependente do acompanhamento especializado e de uso contínuo de medicamentos, que não são suficientes para diminuir consideravelmente as suas limitações relacionadas a atividades que exijam esforços físicos adicionais. Veja que eu repito, né, o que está escrito lá em cima. Mas para justificar aqui a situação dela, necessita de adaptações das atividades do trabalho, com restrições de visitas a campo, com necessidade de andar longas distâncias ou subir escadas. Não há previsão de tratamento cirúrgico nem definição tácita desse tipo de intervenção. Ninguém está seguro sobre isso. Depois eu faço aqui uma justificativa com a legislação, né, e justifico ao final, pois imprime limitações de atividades e restrição de participação. Aplicamos adicionalmente a escala de avaliação da incapacidade da Organização Mundial da Saúde, RUDAS anexa, que ela está aqui embaixo, né, e aplicada também, certo? Muito bom. Era isso que eu queria mostrar para vocês, e agora estamos abertos às discussões. Deixa eu descompartilhar aqui a tela.